Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais uma edição do nosso Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, debatendo, discutindo os principais assuntos envolvendo futebol do Rio, futebol do Brasil e o futebol do mundo. Mais de 2 anos no ar, muita alegria. Que prazer ter você com a gente, sempre no oferecimento de Rent TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 2 endereços na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, ambos em Botafogo, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Em nome de Giante e Rent TV, meu querido Bira, bota na tela os meus mosqueteiros e a minha rainha. Tá todo mundo aí, todo mundo feliz. E o Bosch, primeiro Bosch, agradecendo a você semana passada por problema de internet, não pude fazer. E, como sempre, com brilhantismo e muito mais categoria, apresentou o nosso Max Sport. Tá aí, Valdirzinho, nosso Valdir Luiz, Carlos Bosch, o manto sagrado, meu querido irmão Sérgio Américo, meu irmão também, de Nikitibit, meu querido irmão Jorge Ramos, e a nossa rainha, a nossa princesa, aqui embeleza o programa por sua inteligência e competência, a nossa Luciana Campos. Bocão, semana que vem estará presente, se não tiver, ele vai tirar folga. Sempre tirando folga e a gente vai tocando o nosso barco aqui. Bom, apresentando a galera, de imediato vamos chamar ele, para os amantes da bola laranja, eu me amarro no basquetebol, eu e o Jorge Ramos somos ex-jogadores, o Bigu jogou muito mais que nós dois juntos. Vamos saber as novidades do basquetebol com Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte, muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E a pré-temporada da NBA começou neste último domingo com uma partida entre o Brooklyn Nets e o Los Angeles Lakers em Los Angeles, e o Nets derrotou os Lakers por 123-97. As duas equipes não colocaram seus melhores atletas em quadra. Os Lakers não jogaram com LeBron James e nem o Westbrook, na nova contratação da equipe. Só Anthony Davis teve uma pequena participação. Já a equipe do Nets não jogou com Kyrie Irving, nem Kevin Durant, nem James Harden. Vamos esperar agora o início da temporada. E aqui no Brasil, neste último final de semana, nós tivemos a grande final da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquetebol Brasileiro para atletas até 22 anos de idade. E a equipe do Esporte Clube Pinheiros sagrou-se tetracampeã brasileira, derrotando o paulistano na final por 70-61. Parabéns ao grande técnico Davi Pelosini pelo excelente trabalho que vem fazendo na frente da equipe do Pinheiros nesses últimos anos. O atleta Dikembe foi eleito o melhor atleta da competição com uma média de 14 pontos e 10 rebotes. E o jogador Gui Abreu, também da equipe do Pinheiros, terminou como o melhor jogador da partida final, fazendo 10 pontos e pegando 14 rebotes. A classificação final ficou com Pinheiros em primeiro, Paulistano em segundo, SESI Franca em terceiro, Minas Tênis Clube em quarto, São Paulo em quinto, Cerrados em sexto, Corinthians em sétimo e a equipe do Rio Claro em oitavo. Parabéns a todos os técnicos dessas equipes que vêm suando a camisa para dar o seu melhor a esses rapazes. Parabéns a todos os atletas que participaram, que são o futuro do basquetebol brasileiro. E parabéns para a NBB por organizar essa competição tão importante no calendário brasileiro. Desses jovens, temos certeza que no futuro serão eles que vão vestir a camisa verde e amarela da seleção, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem para mais uma dica do esporte. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Aquele abraço. Basquete, sempre basquete. Novo técnico da seleção brasileira, que é o técnico do Flamengo.
toda a sorte do mundo para ele. Vamos em frente. Saindo da quadra, com os amantes da bola laranja, vamos para o E-Games, quadro que é pioneiro aqui na TV Max, um dos principais da televisão brasileira, começando o E-Games. Não foi o primeiro quadro da televisão, mas com mais destaque, pintando ele. Sabe tudo? Paulo Bizarro. Muito boa noite. Mês de outubro chegando, cheio de novidade, recheado pra galera do futebol eletrônico. Já pode baixar o eFootball 2022 no site da Konami. Vamos falar dele na semana que vem. Hoje é dia de FIFA 22, o principal concorrente, com nova tecnologia de captura de movimentos Hypermotion, a criação de clubes no modo carreira e também a adição de elencos femininos no Pro Clubes. Vamos dar uma olhada. Football as we know it is changing forever. A second reality more powerful than the first. As attention builds, one thing is clear. Anything can happen. Anyone can make history. Outro lançamento espetacular nesse mês de outubro sai agora dia 7, Far Cry 6. Mais uma típica jornada desse jogaço de ação em mundo aberto. Vem aí agora situado na ilha caribenha de Yara. Vamos ver essa história. Galera, começou hoje a jornada da Red Kennedy, dos nossos Lobos, no Mundial de League of Legends. Como esse programa foi gravado antes da partida, a gente vai comentar amanhã no Instagram, que está aqui na tela, e no nosso TikTok. Basta botar o QR Code ali para dar uma lida e você vai para lá que a gente vai estar acompanhando a jornada dos nossos Lobos. Boa sorte e que venha esse Mundial! E pra galera que tá falando, o Bizarro ficou maluco, falou que ia mostrar uma reportagem sobre o CP400 e nunca mais falou nela. Vem aí a explicação. Tem muita gente cobrando, Claudão, o espectador assíduo, falou, cadê? Cadê? Onde é que tá? Vai, fica tranquilo que vem aí. Na semana que vem reportagem especial com história dos games, exclusiva, o CP400 e mais os companheiros dele nessa época. Não perca, fique de olho. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Tchau! O marido da Dorilana. Esse quadro é sensacional. Que cresce esse jogo, é um negócio absurdo, com somas vultuosas. Bom, antes de botar os mosqueteiros da linha, deixa eu dizer o seguinte. Está chegando o Otávio Bocão com uma entrevista sensacional e vamos falar de futsal daqui a pouquinho. Diga lá, Bocão! Boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros e a todos que nos assistem aqui no programa Max Esporte, da TV Max. Estou com um convidado para lá de especial, Índio, campeão do mundo com a seleção brasileira, um dos maiores jogadores da história do futsal. Boa noite, Índio. Seja bem-vindo ao programa Max Esporte. No último domingo terminou o Mundial, no qual o Portugal se sagrou campeão pela primeira vez. Gostaria de saber de você qual o balanço que você faz em relação à seleção brasileira, que criou-se uma expectativa muito grande em relação a vencer esse Mundial. Boa noite, Bocão. Boa noite, Mazela, da TV Max e do programa Max Esportes. A minha análise hoje é que a nossa seleção está parada no tempo e as outras seleções evoluíram bastante nesse Mundial. E a expectativa que eu tinha da nossa seleção sempre foi a melhor, de ser campeão. Infelizmente, saímos com o terceiro lugar. Índio, o que podemos mudar para o próximo Mundial, já que muitos desses jogadores não estarão presentes no próximo Mundial? E fala-se muito naquele discurso de que temos que reciclar. O que podemos melhorar para o próximo Mundial? Os clubes têm que investir mais no nosso futsal brasileiro para podermos lapidar os nossos grandes atletas e montar uma seleção
para podermos brigar novamente pelo título mundial. Bom, dando sequência ao Max Sport, depois do Paulo Bizarro e do Marcos Bigo Mendes, vamos falar de futsal, vamos falar um pouquinho de futsal. Bota a galera na tela. Poxa vida, o Brasil, antes todo poderoso, acabou em terceiro lugar. E Portugal foi campeão mundial pela primeira vez, a Argentina perdeu a chance do bicampeonato, e o Mundial foi disputado na Lituânia. Quem é o craque de futsal aqui do programa? Jorge Ramos, Sérgio Américo, Borges, Lulu ainda não. Sérgio Américo, Valdir não joga nada. Vamos lá. Não, João, foi o maior back parado do Mackenzie. O maior back parado do Meia fui eu, no Mackenzie, nos anos 70. Back parado. O back, eu fui antigamente futebol de salão, era o goleiro, o back parado. Não existe mais. Não existe mais, mudou tudo. Agora é futsal, Jorge. Ele ficava não valia gol de dentro da área, não valia gol de dentro. Eu era um back que saía jogando, assim tipo o Mauro Galvão. Entendeu? Saía com qualidade. Ele ficava Ele ficava vendo o atacante fazer gol, ficava parado. Por isso que era back parado. Porque na época tinha, rapaz, o back parado muito Jorge. O Mundial de Futsal, não, as histórias do Valdir, que acende a luz, apaga a luz, ele vem para lá, vai ficar back parado, faz o que não interessa. Meu querido Sérgio Américo, e o Brasil com o terceiro lugar? Eu acho que ficou de bom tamanho, Mazela, porque já há um certo tempo o Brasil perdeu a hegemonia no futsal. Teve aquela geração de ouro de Manuel Tobias, Falcão e outros jogadores muito cotados, mas o futsal andou meio esquecido. Agora, eu acredito que esse resultado, com os novos valores que estão surgindo, isso vai dar uma revitalizada. A Argentina, eu vi o jogo Brasil-Argentina, foi até certo ponto uma injustiça, mas o que vale é o resultado, né? A Argentina não jogou melhor que o Brasil e acabou indo para a final. O Brasil perdeu pelo placar de 2-1, teve mais chances, botou bola na trave e os portenhos foram para a decisão e Portugal acabou conquistando um título importante. O goleiro de Portugal é muito bom, assim como o goleiro da Argentina também. Foi um jogo eletrizante, a decisão do futsal, mas em relação ao Brasil, Mazela, acredito que esse resultado acabou ficando de bom tamanho e que o futsal tenha mais impulso a partir disso, né? É verdade. Ô Jorge, Portugal, para você, surpreendeu com esse título mundial, Jorge Ramos? Não, de certa forma, surpreendeu sim. Eu acho que Portugal fez um belo jogo na final e surpreendeu a Argentina, que era a campeã, e venceu o Brasil naquele jogo apertado, o jogo de 2-1. Merecido, acho que Portugal mereceu, porque venceu a Argentina campeã e mostra que tem força sim, né? O Sérgio Américo avaliou bem a equipe. Na seleção brasileira, eu acho que, por exemplo, alguns jogadores se destacam ali, né? O Rodrigo é um bom jogador, o Ferrão é outro jogador, Lé também é bom jogador. Mas, Vitor. Também, muito bom jogador, Vitor, mas não deu, né? Não deu. É um jogo de muito detalhe, de muito toquezinho, qualquer falha é perigosa, vale gol de tudo que é lugar, mas de qualquer maneira acho que está de bom tamanho, valeu, não fez uma... A gente quer, claro, que terceiro lugar para brasileiro é a mesma coisa que o último lugar, mas a gente tem que aprender que nem sempre dá para ganhar. Ô Borges, me diga uma coisa, Borges, você que está com o manto sagrado, assim que o Bira botar você na tela, o Flamengo ganhou no domingo, o Bira fica impossível, o Bira fica danado. Essa geração... eu vi alguns jogos, eu confesso que não fiquei tão empolgado, na boa. Eu confesso que não fiquei tão empolgado. Você acha que essa geração ainda pode conquistar muito vestindo a camisa amarela? Primeiro é uma renovação, né, Mazela? Está começando uma renovação da era Falcão atrás, agora uma nova situação para a seleção brasileira. Vai começar a fazer amistosos agora, depois dessa Copa do Mundo, para poder ganhar, logicamente, esse nível internacional. Agora, o futsal está muito chato, viu? Porque antigamente, no tempo do Valdir, do Mackenzie, no tempo do Bradesco, a gente via jogadas, você via jogadores usando habilidade. Aí hoje você não usa mais habilidade, é um jogo truncado, de ponta a ponta, os dois tempos. Fica um jogo muito truncado, só toque aqui, toque lá, muito tático.
Então, eu acho que o futsal... Agora, a seleção brasileira tem, logicamente, muita coisa a percorrer para chegar ao nível que foi a seleção brasileira do Falcão e as conquistas anteriores. Ô, Valdir, vou deixar a Luciana para o final, Valdir. Deixa o Valdir entrar na tela. Ô, Bira, bota o pessoal na tela, Bira. Olha aqui, ó. Valdir, você com a mudança, por causa da pressão da FIFA, antigamente era futebol de salão, esporte genuinamente nacional, e virou futsal, com novas regras, a FIFA comandando tudo. Você acha que melhorou ou piorou? Eu acho que melhorou. O jogo ficou mais aberto. Porque antigamente tinha muitas situações. A bola não. O goleiro, quando saía jogando, a bola não podia passar do meio da quadra. Você não podia fazer gol de dentro da área. Houve algumas mudanças que me agradaram. E eu acho que o futsal, o Ferrão, que é considerado hoje o melhor jogador brasileiro, ele é bem aquém do Manuel Tobias, do Falcão. Eu acho que tem que fazer uma reformulação boa. O treinador ainda, me lembro do Ferretti, que foi um grande treinador da seleção brasileira. Eu acho que não temos que fazer caça às bruxas. Temos que apoiar, mas tem que melhorar bastante o futsal do Brasil. Eu vi o jogo de domingo de Portugal e fiquei impressionado com a movimentação do time português. E uma coisa que me chamou a atenção, no final do jogo, a Argentina botou o goleiro Linha. E por pouco Portugal fez o terceiro gol. Essa do goleiro Linha é um risco muito grande que o time usa, né? Mas eu acho que o grande jogo que todo mundo esperava do Brasil era contra a Argentina. Perdeu aí, decidido o terceiro lugar, já não é a mesma coisa. E eu parabenizo a seleção de Portugal. Gostei. Tem um goleiraço, tem um baixolinho lá no número 21, portuguesinho de bigode. Muito bom jogador também, habilidoso demais. Ô, Luciana, português de bigode não é novidade, né? Português de bigode. Mas faz o fechamento aí. Deixei você para o final. Ouvi a opinião de todos eles. Sérgio Américo, deu uma caída, daqui a pouco ele volta. Bos, Valdir e também meu querido Jorge Ramos. Faz o fechamento, já que esse primeiro bloco, estamos falando de futsal, Mundial encerrado na semana que terminou anteontem. Portugal sendo campeão e o Brasil acabando em terceiro lugar, repito, disputado na Lituânia. Fala, Luciana Campos. Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus amigos aqui, comentaristas aqui do Max Esportes, aos nossos telespectadores. Eu acho que assim, eu acho que foi o Serginho que falou, acho que o Borges também comentou, que a gente estava muito ainda inebriado com a geração antiga, né? Manuel Tobias, o Falcão. E eu acho que foi um pouco um choque, né? Quando o Brasil não chegou à final, embora tenha feito um bom jogo contra a Argentina, que foi o jogo que eu vi, eu não consegui ver a final no domingo, mas no jogo contra a Argentina o Brasil chegou junto, assim, mas são coisas do jogo, faz parte. E eu acho que aí a seleção brasileira tem um período de renovação. O próprio capitão deu uma entrevista no final, dizendo que ele ia se dedicar, ia subir o sarrafo, foi o Rodrigo, se eu não me engano. Falou exatamente isso da dedicação e de trazer de volta essa coisa da seleção brasileira, que o Brasil sempre foi muito forte na modalidade. E aí o título inédito para Portugal em cima da Argentina, que era a atual campeã, e aí você tem esse fechamento realmente, eu acho que de ciclo, inclusive da seleção brasileira, que nesse período me parece, pelo que eu não acompanho muito de perto a modalidade, mas pelo que eu vi, as discussões, era muito em torno do o Brasil demorou muito a jogar, não se preparou como deveria, ou seja, fez um jogo ano passado, voltou a jogar recentemente, foi logo para a competição, enfim. Mas é uma modalidade no Brasil que a gente tem uma experiência, que a gente tem uma história, né? Para quem teve Falcão, tem uma história. Então, eu acho que é promissor daqui para frente o próximo ciclo. Eu acredito que a gente vai recuperar essa... Assim espero, Lu. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, eu acho que estamos, em termos de primeiro bloco, falamos de basquete, de games, de futsal, e segundo bloco está chegando aí, vamos falar de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, tem muito assunto no Max Esporte, sempre com oferecimento de Reno TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max.
Muito bem, estamos de volta aqui pela TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras no Max Esporte, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio do Brasil e, se merecer, do mundo também. O foco é o Rio de Janeiro, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 2 endereços na Zona Sul, em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e também em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Deixa eu mandar um abraço para o grande Barbosa, ó, e 4 restaurantes na Tijuca, é só você escolher a melhor comida. O Bocão falou que o Bocão que vai dar pra gente, vamos todos a Tijuca, o Valdir Benjamin a Tijuca, Sérgio Américo vai sair de Jacarepaguá, Jorge Ramos de Niterói, vai rodando aí, né, meu caro Bira? E eu e o Borges sairemos do Recreio, quem tá mais perto eu acho que é Lulu, da Tijuca, não é você, Lu? É no Grajaú, né? Eu tô no Grajaú. Então, olha, com essas imagens maravilhosas. Aí, Bocão, alô, Barbosão, vamos pintar aí, vamos marcar, hein? Tem frango, tem tudo, comida de tudo que é jeito, restaurante tudo que é. São 4 endereços para você. Tá legal? Semana que vem, Barbosão de volta aqui com o Bocão. Bom, olha aqui, ó. Eu estou preocupado. Depois dessa sequência maravilhosa do Botafogo, Botafogo deu uma parada. O Jorge Ramos balançou a cabeça. Se ele balançou a cabeça, eu quero saber por quê, Jorginho. Olha, o Botafogo está previsível, né? O Botafogo fez uma sequência muito boa, conseguindo estar no G4, paquerou ali a primeira colocação e agora está em terceiro lugar. O problema é que está no viés de queda. O Botafogo está jogando mal, acima de tudo, e os seus principais jogadores estão sendo muito marcados. É o caso do Chay, é o caso do Navarro, e o próprio Anderson Moreira se mostra, na hora da questão que é colocado contra a parede, ele se mostra emocionalmente descompensado. Então, ele brigou com o assistente, né, o juiz número 4, né, aquele que fica ali, que é o reserva. Depois ele criou um caso com a torcida. Aí você passa insegurança para os jogadores. E, além disso tudo, né, o Botafogo tem no seu goleiro, não tem nada contra ele pessoalmente, né, eu espero que ele faça grandes atuações, mas que deixa a desejar. Eu acho que na primeira bola ele marcou o zagueiro do Botafogo, porque ele tinha que marcar a bola. Porque o zagueiro, se ele furasse, ele estava na bola. Ele marcou o zagueiro, aí a bola entrou. Cruzamento lá da esquerda. E no segundo gol, ele bateu para frente. E aí o jogador de frente botou lá dentro. Isso são erros individuais. O Botafogo não jogou nada, mas preocupa sim. Tem um jogo agora contra o CRB, um confronto direto, e tem que vencer, porque se não vencer, sai do G4. Antes do Sérgio Américo, que cobriu por muitos anos o Botafogo, com brilhantismo, aliás, não poderia ser diferente, uma das pessoas que mais conhece o Botafogo no Brasil é o meu querido Valdir Luiz Machado, nosso Valdirzinho. Valdir, qual a sua avaliação? Aqui não é rádio, é televisão. Qual a tua avaliação, o Jorge já deu a dele, para que o Botafogo está nesse momento complicado? Depois de as 11 vitórias, 10 vitórias seguidas, foi fora da curva, ou esse momento que ele está sendo fora da curva, Valdir? Olha, primeiramente, a leitura do Jorge foi brilhante, perfeito. O Jorge é campeão, tem uma análise perfeita. Tudo que o Jorge falou corrobora, assina embaixo. O seguinte, alguns jogadores do Botafogo caíram nitidamente de produção. Chay, o Diego Gonçalves voltou mal, o Rafael Navarro está mal. Esse Gilvan é uma coisa pavorosa. O que o Botafogo tomou de gol de cabeça com o Gilvan na zaga foi um negócio terrível. O menino Diego Loureiro não passa confiança para ninguém. A gente sabe que ele é fraco, todo mundo sabe disso, que ele é fraco. Ele não tem condição de ser titular do Botafogo. Aquele que veio do Volta Redonda, o Douglas Borges, pode ter pisado no pé de alguém. Ele é melhor do que o Diego Loureiro disparado.
O que fazer, depois o Borges vai falar, o que fazer para o Botafogo reencontrar o caminho da vitória? Eu acho que, sobretudo, tem que haver um equilíbrio emocional dos jogadores, da comissão técnica, principalmente o treinador Anderson Moreira e até da torcida. Agora, o que o Jorge Ramos e o Valdir Luiz falaram, eu também sou mais um a assinar embaixo. Agora, eu vejo o Botafogo nesse momento vivendo um período de tensão. A rapaziada não está segurando os nervos. Eu acho que está havendo uma ansiedade muito grande, até porque acredito que o Botafogo vai passar para a Série A do Brasileiro. Tem tudo para passar. Só que tem que haver mais calma, mais tranquilidade, mais foco e concentração. E outro detalhe, Mazella, todos os técnicos adversários já perceberam que a bola tem que passar pelos pés do Chay e do Oyama para chegar no ataque, no bom atacante, o Rafael Navarro. Isso está sendo neutralizado. O Chay está se desgastando muito fisicamente e não tem feito boas partidas, conforme o Valdir e o Ramos falaram. O Oyama também está muito marcado. Tudo isso está prejudicando. Agora, não pode o técnico do Botafogo, Anderson Moreira, discutir com o torcedor. O torcedor, ele é passional. Agora, o treinador tem que manter o equilíbrio, porque toda essa tensão fora das quatro linhas, pelo que eu estou percebendo, está passando para o jogador. Então, tem que se manter a calma e o equilíbrio nessa hora, né, Mazella? É verdade. Deixar o Borges para o final, que com certeza ele vai mandar recado para o Valdir, para o Jorge Ramos. Birinha, bota todo mundo na tela, Birinha. Isso. Ô, Lu, o Jorge e o Valdir falaram que alguns jogadores não estão bem. O elenco do Botafogo é limitado. O grupo é pequeno e não tem uma qualidade técnica das mais apuradas. O que você faria? Olha, Mazella, é uma situação complicada porque assim, o Botafogo vinha numa crescente, né? E é um banho de água fria nesse momento. Foi o que o Sérgio falou. Tá tudo muito à flor da pele. O Botafogo, inclusive, flertou com a vice-liderança, se aventou aí a possibilidade de disputar até o título, enfim. E aí, de umas 2, 3 rodadas para cá, a coisa veio diminuindo. E como agora o campeonato está na sua reta final, faltam 10 rodadas, a situação começa a se complicar e é óbvio que a emoção aflora, né? E isso a gente vê no Anderson brigar com o torcedor, gente, na volta da torcida, o que é algo mais surreal. Eu acho que é hora de tranquilidade, como você falou, o time ele é limitado? Por exemplo, a questão do goleiro, né? O Botafogo tem um goleiro que, assim, que é o Gatito, que infelizmente está machucado, e aí você não tem muito o que fazer, vai ter que ser o que está ali. Você tem um desgaste natural, porque a Série B é muito física, muito brigada, né? E a gente vem observando isso, e os jogos têm cada vez mais isso, né? É exigido demais. E aí o principal jogador do Botafogo hoje é o Chay, é um cara já com mais de 30 anos, então que você exige demais dele, ele acaba tendo uma queda natural. Eu acho que o momento agora é de ter tranquilidade, inclusive tem que começar isso pelo comandante, para poder confirmar ali, o Botafogo está no G4, precisa se manter ali para conseguir o acesso à Série A. Para fechar o assunto Botafogo, meu querido Carlos Borges, o que você diria para os caros colegas, amigos e irmãos do Max Sport? Eu estou com a camisa do co-irmão, que é o Flamengo. Co-irmão do Botafogo, adoro o Botafogo. Todos rubro-negros adoram os alvinegros cariocas. O problema é o seguinte, vocês, todos, sua dona Luciana, seu Jorge, seu Sérgio, seu Valdir, quero ver ficarem lá à beira do gramado comandando o time e um torcedor que vai lá pagar e acha que porque ele paga, ele pode falar um monte de besteira. Eu quero ver os senhores estarem lá à beira do gramado se vocês não iam perder também a paciência. Eu vou defender o Anderson Moreira. O cara vai lá, no momento que se precisa de que a torcida apoie, ela não apoia porque perdeu um jogo, não perdeu o campeonato, não perdeu a classificação ainda. Não disse o Botafogo muito bem, o Valdir, se ganhar em casa as partidas, as 5 partidas, ele vai chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E os dirigentes do Botafogo, todos eles disseram o seguinte, o importante não é só subir, o importante também é como vai subir o time do Botafogo. Eu acho que todo mundo já conhece o Botafogo. Não entendi essa frase.
O importante é subir e como vai subir, de que maneira, como importa. O CEO lá do Botafogo disse o seguinte: eu não quero subir por subir simplesmente. Ele está certo. Não, tá certo, não conhece nada de futebol. O senhor tem que ficar na dele. Ele tem que subir. Pô, se ele não subir, ele cai também. Ó. Ele pensa que ele não é gerente de banco, não. Ele é senhor. Ele tem que formar time, pô. Subir para ficar pingando, voltando para a Série B. Não, aí não. Eu tô com o Valdir. Agora eu entendi. Subir, mas para se organizar para não voltar, para não cair. Agora eu entendi o que você quis falar. O problema agora eu entendi. Agora eu quero ver o senhor, seu Valdir, ficar à beira do gramado, o cara enchendo sua paciência. Pô, eu fui repórter, o Sérgio Américo também foi. Eu chamava a gente de tudo. Cansamos de. O treinador de futebol tem que ter equilíbrio, rapaz. No estádio do Bragantino, Valdir. Nós dois lá. É muito corneta. Tem muito corneta. Deixa eu só... Muito corneta. Deixa eu contar só uma historinha. Imagina se eu fosse perder o equilíbrio. Eu estava no estádio do Bragantino, o Valdir estava nesse jogo também. De Leon era o zagueiro do Botafogo, Avenida De Leon, já em fim de carreira, foi bravo, hein, Valdir? 91, Botafogo e Bragantino. Eu tô atrás do gol e a torcida do Bragantino, chata pra dedéu. Daqui a pouco passa voando um copo pelo meu ouvido, e eu não tô mentindo, não. Havia um cocô humano dentro do copo, o cara jogou o cocô na minha cabeça. Aí passou do meu ouvido e foi na minha frente. Aí tu imagina se eu fosse ficar irritado, brigar com a torcida, né? Tem isso. Na Vila Belmiro, o cara da torcida do Santos olhou pra minha cara e disse assim: ô Carioca, eu vou fazer pipi em você. Ele tirou os documentos pra fora e me urinou na minha cabeça. Eu tive que sair de perto, me escondi atrás do PM. Você tem que ver esse cidadão. Então, meu amigo, ossos do ofício, tem que aturar. Peraí, Teve um cara que me chamou. Eu não sei o tempo do segundo bloco, eu já me perdi. Não sei se vai passar. Teve um cara. Tem tempo ainda, não? Uma vez, quando eu era repórter, o cara ficou lá em Bragança Paulista, 93, quando o Botafogo eliminou o Bragantino na Renda. Aí o cara ficou me chamando de viado o tempo todo. Viado, carioca, viado. Aí no final do jogo eu falei pra ele: olha só, vai pra casa que estão pegando a tua mulher. O cara queria pular a grade para me matar. Mas, pô, eu esperei acabar o jogo, aturei 90 minutos o cara me chegando. Pô, mas o outro não tem paciência. A história, pô, eu repórter na TV Tupi, comecei na TV Tupi, pô, tinha geral, o que levava de xixizada nas costas, cara. Pô, pilha também. Lembra da pilha? Eu jogava pilha. Eu já levei pilha. Uma vez em Madureira, jogaram um rádio na cabeça do Mauro Leão. História. Olha só, no domingo, um torcedor do Flamengo jogou água. Um copo com água, alguma coisa assim. O árbitro da partida pegou, ele foi identificado e levado para fora do estádio. Isso agora está acontecendo corretamente. Eu entendo o que o Jorge quer dizer, que o torcedor não tem que fazer essa agressão, mas ele tem que ter mais tranquilidade, porque isso está passando para os jogadores. Entendeu? Verdade. Não pode fazer dessa forma. Tem que ser muito mais tranquilo para poder o jogador entender o que ele quer dizer. Ele já arrumou confusão quando chegou, foi suspenso, agora está brigando com o torcedor. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Para fechar esse bloco, deixa eu perguntar para a Luciana. O Fluminense não jogou, o jogo contra o Santos foi adiado, vai ser amanhã, não é isso? O Fluminense não, amanhã. Dia 27. É isso. Ô, Luciana, esse adiamento do jogo contra o Santos na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa, foi benéfico ou não para o Fluminense, Lu? Olha, eu acho que assim, isso é tão relativo, né? Porque a gente já viu aí times reclamando que não tinham tempo de treinar e quando tiveram tempo não deu muito certo. Hoje o Fluminense só está com o Brasileirão e, ao que tudo indica, já até pela colocação ali, já conseguiu, a gente já pode ver ali, vislumbrar uma vaga na Libertadores. Eu acredito que seja importante para o clube esse tempo, até mesmo o Marcão, que entrou no meio do fogo, para ele ter tido um tempo maior, até para organizar a equipe e até para conseguir um bom resultado lá, fora de casa. Eu acho que, assim, a princípio é bom, né? É bom para o treinamento, para a organização. Vamos ver se isso na prática vai se consolidar. Só um detalhe.
Porque, falando de corrimão, o Fluminense tem que ajudar o Flamengo, porque vai enfrentar o Fortaleza amanhã no Maracanã. Então, precisa ajudar o corrimão. O corrimão precisa ajudar o outro. Então, é hora do Fluminense ajudar o Flamengo. Bem, só antes do Sérgio Américo falar, quando eu falei o jogo do Santos amanhã, é porque o Fluminense joga amanhã com Fortaleza, na volta do público aos jogos do Fluminense. Sérgio Américo, fala. Não, exatamente isso. Eu queria lembrar que no jogo Fluminense e Fortaleza, pela primeira vez, o torcedor tricolor, depois desse problema de pandemia, poderá assistir o jogo da arquibancada do Maracanã, sendo que 20 mil ingressos foram colocados à venda. Então, a volta do público. E é a primeira vez que o Fred, desde que ele voltou ao Fluminense, desde o retorno do Fred, é a primeira vez que ele vai jogar com o público também. O Santos, só para a gente fechar, o Santos pediu o adiamento do jogo, que seria domingo passado, por quê? Desde ontem, São Paulo liberou público. E o jogo do Fluminense contra o Santos vai ter público na Vila Belmiro. E o Santos é o 16º colocado. Então vai ser muita pressão para o Fluminense. Isso pode ser até um fator bom para o Fluminense. Que o Santos vai a la louca, que o Fluminense pode conseguir 3 pontos, que, na minha opinião, hoje é muito melhor do que o Santos. Só para fechar esse assunto, eu estava conversando a semana passada com o meu querido amigo Odair Júnior, discutindo coisas do Fluminense. O Odair, que é um brilhante narrador e participa também com a gente aqui do Max Sport. Ele levantou uma questão interessante. Com o adiamento do jogo do Santos, o Fluminense vai fazer 2 jogos em casa. Fortaleza e o Atlético Goianiense, se não me falha a memória. Isso aí. O Fluminense, embalando 2 vitórias, vai fazer 6 pontos e chega com moral para pegar o Santos lá. Porque se jogasse com o Santos no domingo, poderia ter perdido e já entraria com uma pressão maior em cima do jogo do Fortaleza de amanhã. Então, eu achei interessante esse adiamento, desde que o Fluminense faça o seu dever de casa e vença o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Eu acho que está na hora do segundo bloco para fechar, gente. Eu não sei. Mirinha, fechou? Sim. Então, daqui a pouco a gente volta com a reta final do nosso Max Sport. Eu quero saber como é que ficou o Trovão Azul no final de semana. Muito assunto. O Mengão dando show. Que prazer ver o Flamengo jogando bola, hein? Impressionante. E o Vasco da Gama, enquanto que o Botafogo desce, o Vasco sobe. Daqui a pouquinho, com o apoio de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor. E Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Nós voltamos com a reta final do Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, sempre com oferecimento de RenTV. Comprar para quem aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino. Antes de voltar com o Giante, lembrando que o Fluminense foi campeão carioca sub-20 e a RenTV apoia o Fluminense, as categorias de base do Fluminense. Parabéns ao Júlio Cosentino, parabéns pela iniciativa da RenTV. Mais um título para o Tricolor com o apoio da RenTV. Julinho, um abraço, um beijo para você. Parabéns, trabalho maravilhoso nas categorias de base do Fluminense. E também de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos, hein? 3 endereços, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravelas, 55, Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Alô, Andrezão! Alô, André! Aquele abraço. Alô, seu Tuninho! Consertando tudo. Valeu, gente. Obrigado, Marquinho. Valeu, Marcelo. Todo mundo com a gente aqui curtindo o Max Sport. Já que falamos em André, da Giante, olha só, o Vasco fazendo o caminho oposto do Botafogo. E aí? E aí, Sérgio Américo? E aí que está frutificando o trabalho do Fernando Diniz. Eu mantenho minha posição. Vou mantê-la, mas é claro que eu não posso brigar com a notícia. O Vasco está subindo de produção. Ainda considera que o acesso para a Série A está distante, está complicado. Mas o trabalho do Fernando Diniz, que eu também critico, mas o resultado está acontecendo. Se o Vasco não está sendo brilhante, ele está conquistando resultados. Diante do Confiança foi assim, o primeiro tempo complicado, Confiança
realmente foi um adversário, embora esteja nas últimas posições, foi um adversário complicado para o Vasco, mas depois que conseguiu fazer o primeiro gol, o Vasco teve o domínio da partida, venceu Confiança fora de casa, até com a sua torcida comparecendo ao Lourival Batista, e aí o Vasco está nessa toada, está nessa diapasão. É algo que nos deixa felizes, porque eu sempre defendi aqui, não adianta nada o Flamengo se distanciar de todo mundo, técnica e financeiramente, e os demais clubes ficarem lá embaixo. Então, é importante que o Vasco siga nessa jornada. Não pode acontecer com o Vasco a desconcentração, a falta de foco que está ocorrendo com o Botafogo. Até porque a situação do Vasco é muito mais difícil em termos matemáticos que a do Botafogo, né, Marcelo? É verdade. Luciana, olha só, você que faz com o Jorge Ramos comentários na FM 94, na 94 FM, não importa, o trabalho brilhante que o Jorge comanda lá, é o seguinte, você fez muito jogo do Vasco. Você acredita na classificação do Vasco? A subida na hora certa? Pois é, Marcelo, eu acho que a arrancada do Vasco ela veio um pouco tarde. Essa é uma Série B que ela está muito brigada, está ali ponto a ponto. Eu fiz o jogo de domingo contra o Confiança, realmente o Sérgio ele fez uma explanação muito do que o Vasco vive hoje, apesar dos problemas, mas venceu as últimas 3 partidas. Mas eu acho que, assim, matematicamente, ela é complicada. Ela não está, assim... Talvez se a gente tivesse ali na 20ª rodada, virando o turno, e o Vasco nessa crescente, eu estaria mais segura em dizer que sim, que o Vasco teria mais chances de subir. Mas agora eu acho bem complicado. Pela matemática aí, o Vasco teria só mais uma vaga, né? Uma vaga disputada com o CRB e com o Goiás, que estão à frente do Vasco, 5 pontos à frente, né? Que é um 4º e 5º lugar. Eu acho complicado, Marcela, eu acho bem complicado. Antes de falar do Valdir e Valdir Borges, para a gente entrar no Flamengo, para te não esticar muito, mas, Jorge, você desde o início achava que quem ia decolar o Vasco, quem ia ficar o Botafogo. E, de repente, na reta final, o Botafogo começa a cair, o Vasco começa a subir. O Fernando Diniz pode ser esse diferencial? Olha, Marcelo, eu acho que sim, porque o Vasco, desde que ele chegou, o Vasco ainda não perdeu. Não jogou bem? Não jogou bem. O Vasco deu 2 chutes a gol nessa partida contra o Confiança, fez 2 gols. A equipe do Confiança deu 1 chute a gol e fez o gol. Teve uma penalidade que, a meu ver, o API foi no vídeo olhar e não marcou. Para mim, foi uma penalidade clara, né, da zaga vascaína no jogador do Confiança. O árbitro não marcou, mas tudo bem, melhor para o Vasco. Eu acho que o Vasco está assim, é difícil subir? É difícil, mas o Vasco está tendo aliado a tudo isso um pouco de sorte. E na vida a gente precisa ter sorte. Eu sei que a sorte ela complementa trabalho, complementa competência, mas um pouco de sorte. O Vasco está tendo essa sorte na hora certa. Vamos ver o que acontece daqui. O próximo jogo é contra o Sampaio Corrêa, que perdeu essa rodada. Ou estava perdendo... Perdeu para o Londrina. Perdeu para o Londrina, 3-1. Perdeu. Exatamente, perdeu a rodada, claro. E vamos ver o que o Vasco apronta, porque o jogo é lá em São Luís do Maranhão. É um jogo difícil. Para fechar, sem alongar. Valdir e Bosch, sem alongar para a gente falar de Flamengo. Quero falar do Flamengo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Em cima do que o Jorge falou, o Vasco contra o Brusque deu um chute no gol e a bola entrou. O Brusque teve 2 gols anulados, um bem anulado, outro mal anulado. O Vasco tem esse Sampaio Corrêa, como disse o Jorge, e depois tem o Curitiba em casa com torcida, hein? Então é um jogo perigoso. Vou fazer uma analogia rápida. O Mazella, quando andava de calça curta e estava no colégio, ele brincava de dança das cadeiras. Então tem 4 cadeiras e a música está tocando. E tem 6 em volta da cadeira. Curitiba, Botafogo, Avaí, Goiás, CRB e Vasco. Então, amigo, 4 vão sentar na cadeira. E 2 vão ficar dançando e não vão sentar na cadeira. Então, eu digo isso. Eu acho que o Vasco não senta na cadeira. Vai ficar dançando, e os outros sentadinhos na cadeira, e os Mazelinha tudo em volta da cadeira. Tá certo, então. Borges, o Botafogo vai sentar nessa cadeira também, Borges?
Eu acho que senta. É mais fácil o Botafogo sentar hoje do que o Vasco. Agora, esse pessoal todo não viram o jogo do Vasco, porque o Fernando Diniz escalou o time totalmente errado. Botou o Zeca no meio de campo. Botou o Zeca como meio de campo. Quando ele botou o Gabriel Peck abrindo, é que ele conseguiu abrir o ferrolho do time do Confiança. O Vasco, o Fernando Diniz está vencendo por causa da sorte. Eu disse bem o Jorge, tem que ter sorte. Mas eu acho que faltam 10 partidas e ele tem que vencer 6, empatar 1. E as outras 3 ele pode perder. Ele pode negociar 3 derrotas, 1 empate e 6 vitórias para chegar aos 62 pontos, que é mais ou menos o número para chegar entre os 4 primeiros e voltar à Série A. Agora, esse pessoal está vendo outro jogo. O Sérgio Américo está vendo outro jogo. O Flamengo, que exibição, cara. Como dá gosto de ver o Flamengo jogar. Menos por quê? Peraí. O time jogou para se defender o tempo todo, tomou um gol com 4 minutos, defesa jogando em linha, 9 minutos, estava 2-0. Acabou o jogo, pô. Mas a culpa é do Flamengo. O Flamengo teve competência, Sérgio Américo. Eu não estou falando que a culpa é do Flamengo. Tem que ficar preocupado, seu Valdir. É com o seu time, se bobear, vai ficar em pé, fora da dança das cadeiras. Aí você senta na cadeira. Olha só, o Flamengo teve méritos. Mas tem que entender que o Atlético jogou com 3 titulares apenas. 3. Teve mérito o Flamengo. O jogo foi muito fácil do Flamengo. Mérito do Flamengo. Mas olha só, o Sérgio Américo. Sérgio Américo. Oi. Olha só, se o Flamengo não fizesse dever de casa, estaria todo mundo esculhambando. O Flamengo fez dever de casa, o terceiro gol foi uma pintura no contra-ataque, posicionamento, velocidade, intensidade, e o Valdir reclama. Isso é inveja daquele time que ele tem, o seu time. É inveja, Sérgio Américo. Você está mudando de lado mesmo. Eu entendo o Valdir, né? O Valdir está lutando para subir para a Série A. Então a gente entende o drama, a chateação, mas no fundo, bate um coração rubro-negro no Valdir. Ele também gosta do Flamengo. Eu já falei que eu torço pelo Renato, eu gosto do Flamengo. Isso. Eu torço pelo Renato, pô. Torço pelo Renato, com a pessoa do bem, e é muito criticada covardemente. E o Renato é uma pessoa... Só porque ele tem algumas simpatias fora do futebol, as pessoas querem bater nele. Ele não, ele é um cara fantástico, o Renato, como treinador, como figura humana. E você quer deixar o Sérgio Américo falar, por gentileza? Tá certo. Não, o que a gente vê, Marcelo, independentemente do Atlético Paranaense ter jogado com os reservas, poupando aí jogadores por causa da decisão da Sul-Americana, o que se viu foi o Flamengo com seriedade o tempo todo. E essa seriedade, esse foco, essa concentração, é que fizeram... ou fazem do Flamengo neste momento, para mim, como você disse, Marcelo, o futebol mais bonito do Brasil. Pode não ser campeão brasileiro, há uma distância no momento de 11 pontos do Atlético Mineiro, embora o Flamengo tenha menos jogos, pode não ser campeão brasileiro, até porque o sonho maior de consumo da torcida é a conquista da Libertadores e o bicampeonato do Mundial Interclubes, né? Isso realmente é um grande foco do torcedor. Agora, o Renato, realmente, ele não está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Você vê que o Atlético Paranaense poupou e o Renato colocou o time principal. Mesmo os jogadores que estão servindo a seleção brasileira essa semana, o Arrascaeta, a seleção, quer dizer, Arrascaeta e Isla, Uruguai e chilena, Everton Ribeiro, Gabigol, servindo a seleção brasileira. Até eles jogaram a partida e com muita seriedade. Essa foi a palavra de ordem no Flamengo diante do Atlético do Paraná, e vem sendo a principal característica do Flamengo. Por isso é que a vitória aconteceu e está acontecendo essa boa campanha, Marcelo. Eu queria a opinião do Borges, rubro-negro, e da Luciana também, rubro-negra, em relação a esse momento, em relação às possibilidades de conquista, que são enormes do Flamengo em todas as frentes. O que você pensa, Lu? Olha, realmente, eu vi só consegui ver o primeiro tempo, né, de domingo, até porque o segundo eu tive que ir para a rádio. Realmente é uma coisa absurda o que o Flamengo joga, um entrosamento. O Andrés está jogando muito, aquele garoto. É impressionante como ele se encaixou na equipe de uma tal maneira que salta aos olhos. Ele deu um chute no primeiro gol, sobrou para o Everton no segundo, aliás, no terceiro, num contra-ataque. Eu acho que o Flamengo é um time que ele vem há 3 anos juntos, a base dele. Se a gente for ver,
de 2019 para cá, você só tem 3 mudanças. Sendo que dessas 3 mudanças na zaga, né, o Davi Luiz se machucou no jogo lá da Libertadores, que não faria muito problema, né, que seria o Davi Luiz, evidente, ele é bem superior do que o Pablo Mari. A gente teria ali no meio de campo com o Andrés e o Gerson e na lateral do Isla com o Rafinha. Mas ali o Andrés está muito bem, está voando, um garoto de 25 anos que tem muito a dar. E o Flamengo, assim, dá gosto de ver realmente o time jogar. Uma coisa fácil, assim, claro, o Atlético veio, como bem lembrou aí o Valdir, o próprio Sérgio Américo, veio capengando? Veio, mas o Flamengo fez o papel dele. E jogou de maneira séria, assim, mostrou realmente que tem tática, tem modelo de jogo, tem forma de jogar, e que quem chegou se encaixou no time. Antes do Jorge e do Valdir, eu quero ver a opinião abalizada do rubro-negro mais autêntico do Brasil, doutor Carlos Borges. Eu acho que o Flamengo está... Quando joga todo mundo, quando joga o Arrascaeta, principalmente o quarto, o Everton Ribeiro está arrebentando. Se ele não for titular da seleção brasileira nos jogos, que quinta-feira tem Brasil e Venezuela, depois contra a Colômbia no domingo e depois contra o Uruguai em Manaus, é brincadeira não botar o Everton Ribeiro como titular desse time. Então, jogando o Everton, o Arrascaeta, que joga com uma facilidade, com o Gabigol, que pelo menos agora ele está sabendo ser mais coletivo do que individualista, e com o Bruno Henrique bem fisicamente, jogando naquela faixa esquerda, o Flamengo é imbatível. É imbatível não só na América, não. O Paulo César Oliveira vai ficar louco comigo. É imbatível também na Europa. Ô Jorge, eu queria perguntar para você, o Flamengo está renovando com o Diego Alves, o Diego Ribas, com o Davi Luiz não, o Felipe Luiz. Felipe Luiz, essa galera toda. Você acha que até o final do ano que vem, está certo isso? Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que está certíssimo. São jogadores que são identificadíssimos com o Flamengo, com a camisa, são campeões. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo fez uma apresentação diante do Atlético Paranaense muito boa no primeiro tempo, depois relaxou um pouco e acabou o Diego tendo que fazer 2 defesas no jogo, e aí mostra que é um grande goleiro, e forçou cartão amarelo, né? O Isla forçou cartão, a Arrascaeta forçou cartão. Tudo isso é o Renato, né, que está ali orientando aos jogadores. É claro que o Renato tem uma equipe, chegou num lugar onde a equipe já era campeã, né? E isso tudo faz com que o Flamengo seja, hoje, na América do Sul, não tem assim, se jogar campeonato de ponto corrido, o Flamengo vai levar. Valdir me responde, antes do Trovão Azul, eu estou na expectativa, que eu não sei quando for o jogo de domingo, o Landim, presidente do Flamengo, está na bronca porque as datas FIFA não vai poder jogar, vai poder poupar. Eu queria que você falasse sobre isso para encerrar o Flamengo e depois a gente encerra o programa com o Sérgio Américo. Então, antes de falar do Landim, o Flamengo tem 3 jogos a menos e o Atlético tem 1 jogo a menos e vão se enfrentar. Então, eu acho que o Flamengo está rigorosamente na briga. Hoje, o Atlético tem 49, o Flamengo 38 e o Atlético e o Palmeiras 39. Não, são 3 hoje. Esse jogo de hoje do Atlético Paranaense foi do segundo turno. Falta Atlético do primeiro turno, Atlético Goianiense e Grêmio do primeiro turno. Então, e o Atlético tem 1 jogo a menos. Então, eu acho que eles vão se encontrar. Eu acho que tudo está caminhando, eu acho que o Palmeiras vai ficar no meio do caminho para esse campeonato brasileiro ser decidido entre Flamengo e Atlético Mineiro. Com a boa vantagem que o Atlético se ele mantiver essa vontade. Eu acho o seguinte, o Landim jogou para a galera. Jogou para a galera, dizendo que tinha... Pô, não, Jorge. Só para... Eu estava vendo aqui a tabela, segundo a tabela, o Flamengo tem 20 jogos e os outros têm 22. Para fechar o programa com Borges, Lulu, Jorginho, Valdirzinho, o Trovão Azul ganhou ou não ganhou no domingo, Sérgio Américo? Venceu, goleou o Barra Mansa em Barra Mansa, 3ª rodada da Série B2 do Campeonato Carioca, correspondente à 4ª divisão. Então, em Barra Mansa, show do Paduano 5, Barra Mansa 0. E com esse resultado, o Paduano é líder da Série B2 do Campeonato Carioca, com 7 pontos ganhos, 2 vitórias e 1 empate, está invicto na competição. E o Paduano volta a jogar na 4ª rodada
Na próxima segunda-feira, 11 de outubro, às 10 da manhã no CFZ, Centro de Futebol Zico, quando vai enfrentar o Tigres do Brasil. Então, o Paduano rumo à Série B1. Vai pular mais uma série esse ano, tudo indica. E, é claro, nosso abraço para o gestor de futebol do Paduano, o Márcio Barros, que está sempre ligadinho aqui. Fala, Jorge, para acabar o programa, Jorge. Só um detalhe, eu falei do número de jogos, o Atlético Mineiro tem 22 e o Flamengo 20, então a diferença é de 2 jogos para os dois, é só isso que eu queria receber. E outra coisa, mandar um abraço carinhoso para o Edu Antunes Coimbra, o grande Eduzinho, meu grande amigo também, que está sempre ligado aqui com a gente. Edu, aquele abraço para você. Estourou o programa, vira pra loucura. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Júnior Capacete, meu reserva no futebol de praia. Ah, peraí, ó. E quem mandou um abraço para você, lá do Bambu da Taquara, é o seu Tuninho. Diz que tá Até logo, gente. Um beijo. Acende a luz, apaga a luz. Tranquilo. Serginho, um beijo. Jorginho, um beijo. Boss, um beijo. E para você, Lu, vários beijos. É isso, obrigado pelo carinho. Em nome de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos do seu carro em boas mãos. Estamos colocando o ponto final em mais um Max Sport. Encontro marcado semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui na TV Max. Os principais assuntos sendo discutidos no Max Sport, porque o Rio corre para Max.